Queria trabalhar um tema hoje com vocês. O tema é quando a gente perde Cristo de vista. Acontece. Vocês sabem o que é epifania? Epifania é fania, manifestação, epissagrado. Teofania, manifestação de Deus. Qualquer tipo de epifania, de acordo com Rudolf Otto, que é um filósofo, fenomenologista da religião, ele diz que gera temor e gera prazer. esquisito. É esquisito. É temor, mas ao mesmo tempo é prazeroso. É temor porque a gente pensa assim, a gente não consegue resistir. A gente não sabe se a gente vai ser consumido, a gente vai se perder, mas é prazer porque é o próprio Deus que se manifesta. Lembra? Não é à toa que toda vez que Deus aparecia para falar com alguém, a primeira coisa que ele falava era: não temas. Não temas. Não temas porque você não precisa ser consumido. Não temas porque eu não estou aqui para te machucar. Não temas. Não temas. Que foi o que aconteceu com Isaías, por exemplo. Isso acontece com muita frequência. Isaías já desempenhava o seu ministério, mas não tinha tido um encontro com Deus. Tem muita gente que faz isso, que trabalha na igreja, tem o seu ministério, mas não tem um encontro com Deus. Então, enquanto ele não tinha encontro com Deus, ele profetizava: ai de Querazim, ai de fulano, ai da terra tal e tudo mais. Mas no capítulo 6, quando ele se encontrou com Deus e a glória do Senhor encheu o templo, ele falou: ai de mim. Porque o encontro com Deus gera pra gente temor, mas ao mesmo tempo gera prazer, porque coisas acontecem. Coisas maravilhosas acontecem. Agora não se enganem. Não se enganem. Por diversas vezes, apesar de sermos filhos, apesar de sermos seus servos, apesar de sermos ovelhas, apesar de sermos amados, não percebemos que ele está no meio de nós. Não percebemos. Não raras vezes ele fala conosco e não reconhecemos a sua voz. Isso acontece com muita frequência. Conta a história que uma vez um homem do fogo, mistério puro, e estava num barco e daqui a pouco o barco começou a naufragar. E ele começou a orar e Deus falou no coração dele: eu vou te buscar. E ele começou a esperar Deus buscar. Daqui a pouco para um barco do lado, joga a corda e fala: vem, nós te pegamos. E sabe o que aquele homem falou? Ele falou assim: eu vou com Deus, eu não quero você. E o barco falou assim: mas meu Deus, como é que pode isso? Está aqui, ó, a corda, vai. Não, Deus falou que vai me buscar. Quantas vezes nós nos perdemos na nossa pseudo-espiritualidade, né? Quantas vezes era Deus e a gente não percebeu. Essa é a verdade. Daí daqui a pouco vem um... Você gostou da sonoplastia do helicóptero? Joga a escada. Sobe na escada. Não, o Pai Celestial falou que vai me buscar. E o helicóptero falou: você vai morrer, rapaz. Vem. Não. E o helicóptero foi embora. Daqui a pouco a água foi submergindo, ele morreu afogado, chegou no céu, Deus recebeu ele e falou: bonito, né? Eu te dei um barco e tu não foi. Eu te dei um helicóptero e tu não foi. Agora tá aí, morreu, bem feito. Quantas vezes somos visitados pelo Senhor, confrontados pelo Senhor, amados pelo Senhor e não conseguimos notá-lo. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Semana passada, vocês viram que eu fui... semana passada foi uma grande bênção, gente. Foi o dia que teve mais decisões com Cristo na história da nossa igreja. Foi maravilhoso o que aconteceu, gente. Foi incrível o que aconteceu. E eu ia pregar uma mensagem diferente essa semana, mas vocês viram que quem foi o melhor ator da peça? Eu. Vocês viram? Primeiro, agora eu me descobri como ator. Mas assim, a minha primeira virtude mesmo é a humildade. Extremamente humilde. Aí eu fiz Pedro. E essa relação do Pedro, a história do confronto de Cristo com Pedro aparecendo, aquilo mexeu comigo. Eu acho que traz uma riqueza muito grande. Eu falei: puxa, eu preciso falar sobre esse texto novamente. É a terceira vez que eu prego em cima desse texto.
Mas quando eu fui olhar as narrativas, as percepções que era Deus e Pedro não tinha encontrado, eu percebi que existia, Pedro estava diante de uma hierofania, diante de uma manifestação de sagrado, mas ele não conseguiu perceber. Ele estava sendo visitado por Cristo, mas ele não conseguiu perceber, e só lá no final ele entendeu isso, mais ou menos. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Jesus, porque quando eu estava preparando o texto, eu vi algumas coisas assim para a peça. Pedro, quando se encontra com Cristo, lá em João capítulo 21, que a gente vai ler daqui a pouco, ele se encontra com Cristo, mas antes de se encontrar com Cristo naquela pesca, Cristo já tinha aparecido para eles mais algumas vezes. Cristo já tinha ressuscitado. Cristo morreu, ressuscitou, e depois de algum tempo ele apareceu para os discípulos dentro de uma casa, soprou o Espírito para aquele povo. Para os seus discípulos, ele estava lá. Pedro estava lá, Pedro viu os discípulos ressurretos. Depois, não obstante a isso, uma semana depois, Jesus apareceu novamente, porque Tomé não estava na primeira. Pedro estava. Pedro estava na primeira e Pedro estava na segunda, ou seja, Jesus apareceu a Pedro, mas parece que algo o anestesiou. Jesus vai se deixando perceber para Pedro, mas nada disso mexe com Pedro. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque depois de ter visto Cristo ressurreto, depois de Cristo ter soprado e falou assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. É isso que diz o texto, quando Jesus aparece a Pedro e aos discípulos nessa primeira, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Depois dele ter visto Cristo ressurreto, ter sido enviado, ele falou, eu vou voltar a pescar. E como assim? Parece que andou para trás. Foi exatamente isso que aconteceu. E o capítulo 21 de João é uma epifania para Pedro, mas que ele não teve sensibilidade para perceber. E eu queria ler esse texto, que é um texto extremamente inusitado e maravilhoso. João capítulo 21, dos versos 1 ao verso 23. João 21, de 1 a 23. O Cristo que aparece e Pedro não percebe. O Cristo que está junto, mas Pedro perdeu ele nas quebradas. O Cristo que por diversas vezes acena para a gente, e a gente simplesmente se deixa confundir com a percepção errada sobre a vida, sobre a cabeça, e a vida vai para um canto, e Cristo está aqui, eu estou aqui, não, mas não tem ninguém comigo. É quando a gente perde Cristo de vista, mas Cristo está lá. Depois disso, Jesus apareceu, olha que texto, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, e foi assim, estavam juntos, Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Para começar, aqui já é um negócio muito esquisito, né? Porque se Pedro voltou a ser o que era, por que Pedro não chamou os pescadores de ofício? André, Tiago, João, nenhum deles estava aqui. João depois, no final, vai aparecer no texto. Ele chamou os caras que, literalmente, Pedro estava num limbo, sem entender o que era. Sem saber para onde iria, o que faria com a vida. No versículo 3 ele continua, vou pescar. Ou seja, não percebeu. Não percebeu que Jesus já tinha vindo. Que não era para ele estar ali pescando. Olha que absurdo. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Está vendo? Acontece. Acontece. De vez em quando nossa alma vai ficando longe. Jesus está bem ali, mas você não percebe que é Ele. E Ele lhes perguntou, Jesus, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Chamou de filho. Mas não fez sentido, não era. Era alguém. Mas não era o mestre. Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do outro lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa,
pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veja que existe uma relação de progressão da epifania, porque antes eles nem reconheciam, agora eles viam que era Cristo, mas eles sentiam que era Cristo, mas não viam que era Cristo. Por diversas vezes a gente não precisa ver, gente, a gente só precisa entender, ele está aqui e eu me entrego a isso. Olha o que ele fala aqui, ó, nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem é tu, porque sabiam, de alguma forma era Cristo. Aqui eles não conseguiam ver, mas já sentiam o Espírito. Isso acontece também. A gente não consegue ver, não consegue perceber, a situação está ruim, está tudo errado, mas a gente sabe que o Espírito está lá. É um estágio intermediário, acontece. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos nossos. Terceira vez, não foi? Jesus já tinha aparecido, tá vendo? A gente tem que entender que tudo tem o seu tempo. De vez em quando, alguns não conseguem perceber, mas calma, tem o seu tempo. Jesus fala e ele continua falando. E depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esse? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: então cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou profundamente magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuida das minhas ovelhas. E aí, aqui a cena muda um pouquinho, porque Jesus estava restaurando a vida de Pedro, e Pedro estava percebendo: agora é o mestre e ele tem coisa para mim. Mas aí a cena muda, porque Jesus, ao mesmo tempo que restaura, chama e depois já faz sem anestesia, não diz que o negócio vai ficar feio, estreito para Pedro. Não tem essa, o ministério é isso. Ele disse assim: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, Pedro, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então, lhes disse: siga-me. Jesus estava falando: cara, olha só, você está indo para um lugar de morte, não tem jeito, mas é por amor a mim, então você vai ter vida eterna. E Pedro realmente morreu como Cristo, mas crucificado de cabeça para baixo, diz a tradição. Aí a história muda um pouco de clima. Aqui o Pedrão normal volta a ser quem era. Quem é o Pedrão normal? Aquele cara impulsivo, aquele cara que tem diversas coisas, aqueles vazão de barro mesmo assim, que é barro, faz um monte de besteira, um monte de problema. É o tal do Pedro. Olha que coisa interessante, porque depois que Jesus teve aquele papo em particular, ele começou: siga-me, e foi. E Pedrão se sentiu: meu irmão, aqui é comigo o negócio. Só que o texto, ele começa de uma forma engraçada, porque João começa a acompanhar Jesus e Pedro. Pedro ficou enciumado. Basicamente isso. Olha o que ele fala aqui, ó. Quando Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava, viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Aqui também tem um negócio muito interessante, porque João também era meio barrão, porque ele se intitulou o cara que Jesus amava. Eu não estou dizendo que não seja, mas ele mesmo, na tradição, ele falou. Inclusive, ele falou aqui, ó, tomara que seja verdade. Esse era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irás trair? Ou seja, esse foi aquele que botou o rostinho no ombro de Jesus. É basicamente isso. Aí começou uma disputinha aqui de Pedro e João. E quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele?
Tipo, o que ele está fazendo vindo junto? Que treta. Respondeu Jesus. Aí Jesus cortou reto. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Ou seja, meu papo é contigo, não é com ele agora. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa. Essa história da reestabelecimento de Pedro, não apenas do que Deus tinha para a vida dele, mas aqui ele voltou a ver Cristo, porque ele não conseguia enxergar. Ele já tinha visto o Cristo ressurreto, era a terceira vez, ele não conseguia notar. Isso acontece. E a pergunta que eu te faço, eu queria tirar daqui, é o que acontece quando a gente perde Cristo de vista? Porque não se engane, isso acontece com gente crente. Nós estamos falando de Pedro, o cara pelo qual foi instituída a igreja do Senhor. Ou seja, não era qualquer um cara que acompanhou com Cristo de perto. Isso acontece com Pedro, isso acontece com pastores, isso acontece com ovelhas, isso acontece com todo mundo. De vez em quando ele está lá e nós não conseguimos ver. E o que acontece quando a gente perde Cristo de vista? A primeira coisa que a gente tem que entender, que o texto nos fala, é que quando a gente perde Cristo de vista, ele vem atrás da gente assim mesmo. Que maravilhoso, isso é maravilha. Ele vem atrás de nós quando não conseguimos o perceber. Basicamente, na Bíblia Sagrada, o grande buscador é Deus. O primeiro passo, sempre ele que deu. Inclusive tem um livro do Abraham Heschel chamado Cristo em Busca do Homem, que é maravilhoso, dizendo que o primeiro passo, quem dá sempre é Deus, nunca é o homem, ele sempre vai aos nossos encontros, é Deus quem vem em busca do homem. A Bíblia inclusive diz que não há sequer um que busque a Deus, a priori, sempre foi Deus quem buscou o homem. Então, se você tem dúvidas a respeito de Deus, se você acha que Deus não responde às suas orações, se você sente falta de Deus, se você tem saudade de Deus, se você está murmurando contra Deus, se você acha que Deus esqueceu de você, eu tenho uma boa notícia. Deus já te achou. Mais do que Deus já te achou, porque se Deus não tivesse te achado, você inclusive não estaria nem um pouco preocupado com Ele agora. Você está aqui. Pois Deus já te achou. Ei, o texto fala, Ele colocou em nós o anseio pela eternidade. Ele opera em nós o querer quanto efetuar o fato de estarmos. Cadê Deus? Já mostra que Deus já está à sua procura. Deus é quem nos busca. E quem vai atrás de nós. Então, entenda, Ele vai vir atrás da gente. E foi assim com Pedro, foi exatamente. Mas como assim? Esses caras foram pescar? Como assim? Por quê? Não era para eles irem pescar? Não era para eles irem anunciar, não era para eles irem atrás de peixe, era para eles irem anunciar Cristo vivo. Eles tinham visto, tocaram no seu corpo glorificado, eles viram o mestre ressuscitou. E o que Pedro fez? Falou, vou pescar. Para. Os caras voltaram para pescar. E dias antes, Jesus apareceu para eles numa casa e disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus Cristo não apenas esclareceu, mas Ele comissionou. Ele disse, olha, se o Pai me enviou hoje no nome de Jesus, eu envio vocês, então vá. E o que Pedro fez? Pedro foi para o mar pescar. Aí Jesus teve que ir na praia e dizer, ei vocês, eu estou aqui, gente. Vocês vão pescar mesmo? E sabe o que aconteceu depois que Jesus falou, eu estou aqui, vocês vão pescar mesmo? Você sabe o que aconteceu? Nós acabamos de ler nos textos, eles olharam para Jesus e não o reconheceram. Imagina se existisse um anjo mau, vamos dizer assim, um anjo mais uma Lúcifer, né? Imagina se existisse um anjo mau nesse momento e falasse para Jesus, mestre, desses caras para lá, cara. Tu errou na escolha. Mestre, mais do que isso. Os caras nem te reconheceram. Esse cara não tem sensibilidade espiritual. Desse cara para lá. E Jesus diria, opa, parar. Não. Eles são meus. Eu vou atrás dele. E vou manifestar a eles até eles entenderem.
tendo-os amado, amou até o fim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de discernir a voz de Deus. Vocês têm? Eu tenho. De vez em quando parece que Deus não fala. De vez em quando parece que ele está indo, eu estou indo no rastro, daqui a pouco eu perco ele numa quebrada. Isso é comum, gente? Isso é normal, é natural. De vez em quando as minhas percepções sobre vida, sobre igreja, sobre teologia, várias. De vez em quando eu entro em umas crises de fé. Isso é normal, isso é comum. Quando a gente não entende, como é que oração funciona? Se Deus é onipotente, como é que a gente vai orar? Se a gente ora para mudar, mas como é que muda? Se ele é onipotente, então não é onipotente. Pô, se existe inferno, onde está o Deus de amor? O Deus de amor existe no inferno, porque senão não existiria livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio é o inferno. Então vamos ressignificar o que é inferno, porque inferno é um lugar de tormento, inferno é um lugar de se afastar de Deus, você vai... Mas que papo é esse de trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Onde faz sentido? São três pessoas, mas peraí, em estados diferentes? Não, são três pessoas que existem em suas particularidades. Onde vem isso tudo? A gente vai se perdendo, literalmente. Quando a gente fica nas nossas maluquices, a Bíblia nos garante que Jesus vem atrás da gente. E quando eu tento fugir dele, eu me escondo dele, e ele vem atrás de mim, e vem atrás de mim, ele vem atrás da gente. Mas o mais emocionante, o mais impactante é que ele não apenas vem atrás da gente, ele tem um jeito peculiar de vir. Eu queria que você viesse comigo agora aqui, para ir atrás dele. Ele tem um jeito peculiar de vir, e o jeito peculiar é que ele vem atrás de mim, de você, e é sábio para falar comigo de um jeito que eu entenda. É particular, é do seu jeito. Cada um, o nosso Deus fala com a gente até a gente ouvir, e do nosso jeito. Falei aqui, Eli, Samuel, um garoto crescendo no evangelho pelo sacerdote, sendo criado no evangelho pelo sacerdote Eli. De noite Deus falou, Samuel. Samuel levantou e foi lá no Eli e falou assim, chamou, mestre. Samuel. Daí ele falou, não chamei não, volta a dormir. Samuel, chamou, mas não chamei. Aí Eli se ligou e falou assim, volta e fala da próxima vez, Senhor, sou eu, pode falar, o teu servo te escuta. Por que Deus falou com Samuel parecendo Eli? É porque Eli era a referência de quem Deus era para Samuel. Deus entrou no escopo de quem era Samuel, nas visões de vida de Samuel, para se apresentar a Samuel. Que coisa legal. Olha que coisa bacana, gente. Que coisa linda. É assim, Deus fala de uma forma que a gente entenda, do nosso jeito e ponto final. É bem isso que Jesus fez com esses caras. Falou assim, ei pessoal, vocês aí, tem o que comer? Aí o cara falou assim, nós não pegamos nada. Aí o cara falou, tem rede no negócio? Joga a rede para outro lado. E pegaram, e chegaram na praia. Qual era a comida da praia? Peixe. Não era carne, não era legume, era peixe. Sabe por quê? Porque essa é a linguagem do pescador. É o jeito de Deus, a forma de Deus que ele inclusive se reclui, se diminui a nossa história, a nossa cosmovisão, a nossa forma de ver a vida. Daí sabe o que acontece? Quando ele fala assim, é o mestre, João chega e fala, não, quem fala não é Pedro. João chega para Pedro e fala assim, ei, o cara... E Pedro estava muito tapadinho, coitado. Porque os peixes já estavam lá. Caramba, pegou, é milagre. Pedro não podia se lembrar de quando ele foi chamado, que aconteceu a mesma coisa. Nada disso fez sentido para Pedro. Pedro estava tapado. João chegou para Pedro e falou assim, Pedro é o mestre. Aí Pedro chegou e se jogou dentro d'água. Vem aqui, gente, eu queria fazer um grande parênteses. Sabe, quem recebeu que era o mestre foi a Epifania, foi um amigo do Pedro. Não foi Pedro, e aqui eu queria fazer uma aplicação para vocês. Quantas vezes nós deixamos de dar ouvido a pessoas que querem o nosso bem, que estão do nosso lado, que querem apontar Cristo para a gente, mas a gente simplesmente joga pelo ralo e fala assim, e nada, que coisa nenhuma. Sabe aquela tua tia, aquela tua avó do coque de oração? Sabe? Aquela que só veste saia. Isso aí é antiquado, não sei o que, ó, isso é mulher de Deus, rapaz. Que tem falado com você e você simplesmente fala, isso aí tem a ver com religiosidade. Sabe o teu marido, que inclusive não é tão ungidão como você pensa que inclusive não tem muito discurso, você é muito melhor que ele,
Mas esse cara uma vez falou um negócio para você e você acha que isso é voz dele. Era o próprio Deus falando, você perdeu Cristo na quebrada. Sabe, a sua mulher só arruma os seus filhos para casa, para a escola, e está ali sustentando, mas você que é o cara. Você que fala, essa mulher que tranca o quarto e vai orar por você, e quando fala, você acha que é a coisa mais simples do mundo, que não tem nada a ver com Deus. É Deus falando e você simplesmente está deixando de lado. Quantos de nós não damos ouvido à história daqueles que nos cercam, à história daqueles que estão do nosso lado? Quantos de nós não damos ouvidos àqueles que inclusive estão nos colocando quem Deus é, e a gente simplesmente apaga da história pensando que não existe, que não é? Meu querido, no nome de Jesus hoje quebre isso. Dê ouvido à voz de Deus, no nome de Jesus. Ele já está falando e você está se calando, dando desculpa. Fechando esse parênteses, Jesus fala desse jeito com o pescador, fala de pescaria. É ou não é? Porque é desse jeito que ele fala com um homem. Seria esdrúxulo, por exemplo, a história de esdrúxula. Seria esdrúxulo se de alguma forma ele chegasse para a mulher samaritana estivesse falando, mestre, tenho vários homens, inclusive esse que eu estou com o marido aí, não é meu marido, e não sei o quê. Daí Jesus fala, tenho a resposta para você, faz o seguinte, joga a rede. Seria esdrúxulo também da mesma forma se Nicodemos falasse, poxa, realmente é necessário nascer de novo, não sei o que lá, não sei o que. Jesus fala, eu já tenho resposta para você. Nicodemo, joga a rede. Não. Com a mulher samaritana, o papo era casamento. Com o Nicodemo, o papo era nascer de novo. E com aqueles homens pescadores, o papo era rede. O papo era peixe. É exatamente isso. Jesus usa a nossa linguagem para a gente entender. Gente, talvez um dos momentos mais incríveis do meu ministério, até o momento, pequeno, foi o que aconteceu comigo semana passada. Que exemplifica isso demais. Mas como é que a Rafa, líder de célula, líder dos adolescentes, ela está passando por um problema muito sério com a irmã. A irmã dela, Renata, está com câncer no útero. E está sendo muito difícil. Os médicos disseram que é gravíssimo. Hoje ela conseguiu ser transferida. Nós precisamos orar pela Renata. Hoje ela conseguiu ser transferida do Evandro Freire para o INCA. E quando o Rafa falou, 2 semanas atrás para mim aqui, chegou aqui no final e falou assim, pastor, você ora com a minha irmã não é crente. E ela está passando por muita dificuldade, é difícil de entrar no coração dela, e a gente está com medo, teme pela vida dela, você ora. E quando ela falou, eu falei, eu oro. E o Senhor trouxe uma mensagem no meu coração. O Senhor trouxe uma palavra, a palavra que o Senhor trouxe no meu coração foi a palavra de Jacó no Val de Jaboque. Eu não entendi muito bem, eu fui lá conversar com ela no Evandro Freire, foi difícil de subir, quando cheguei lá, a Renata estava lá, eu falei, Renata, deixa eu te explicar um negócio. O Senhor, quando tua irmã pediu para eu vir visitar você, o Senhor me deu uma palavra, você pode escutar? Ela falou, eu posso. A palavra é de Jacó. Você conhece a história de Jacó. Jacó, ele trapaceou seu irmão Esaú. Quando ele trapaceou seu irmão Esaú, ele roubou o direito de primogenitura, ele trapaceou a vida inteira. Jacó significa usurpador, trapaceiro, 7-1, é Jacó. Jacó trapaceou Esaú, depois ele foi trapaceado pelo seu sogro Labão, ele trapaceou Labão. Foi uma vida de 7-1zice. É isso mesmo. Daí o que aconteceu? Chegou um determinado momento da história que Jacó, ele teve que voltar ao seu passado e encontrar-se com seu irmão para restituir a vida dele. O irmão que queria matá-lo. Isso eu contando para Renata, ela estava no leito. E um pouco antes de se encontrar com seu irmão, o Senhor pediu para ele mandar suas posses na frente, a sua família na frente, para que ele tivesse um encontro com Deus. E esse encontro se aconteceu num lugar chamado Val de Jaboque. E ele lutou com Deus, de verdade. Só que Deus usou uma arma. A arma que Deus usou foi um espelho. Porque a primeira coisa, quando Deus chegou, eles estavam lutando, Deus perguntou para Jacó, qual é o seu nome? E a Renata me escutando. Ela ali naquele leito aqui do CTI do Evandro. Qual é o seu nome? E Jacó falou, eu sou Jacó. Eu sou o traiçoeiro. Eu sou o 7-1. Eu sou o usurpador.
E na mesma hora Deus falou para ele assim: então a partir de hoje o seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Eu falei para Renata: Renata, a palavra que o Senhor me trouxe aqui é que você está no seu val de Jaboque. Você está no seu momento de lutar com Deus. Mas a primeira pergunta que Deus faz nessa luta, para que Ele possa restituir, te restabelecer, é: qual é o seu nome? E quando eu disse qual é o seu nome, eu falei de forma figurada para ela. Mas na mesma hora, eu falei: qual é o seu nome? Ela abriu o olho e falou assim: meu nome é Renata. Daí o Senhor trouxe no meu coração: Renata. Eu perguntei para ela assim: você sabe o que significa Renata? Ela fez assim para mim: não sei. Renata, nascida de novo. Aí ela começou a chorar. Pá! Chorou. Eu falei: Renata, você tá entendendo? Eu também chorei, eu sou chorão. Aí a gente chorava, ela chorava. Eu falei: Renata, você está entendendo o que Deus está fazendo aqui? Você está entendendo o que Deus está fazendo aqui? Ele te trouxe do seu val de Jaboque para relembrar que o seu nome é novo nascimento. Ele tem vida nova para você. Ela me interrompeu, ela me interrompeu. Pastor, como é que eu faço então? Como é que eu faço? Falei: você tem que entregar a sua vida a Jesus. Ela falou: eu quero. Eu falei: olha, como é que é? Eu falei: se confessar o seu pecado diante, porque eu sou batista, gente, tem que ter versículo. Se confessar o vosso pecado diante de mim, ele é justo para perdoar todo pecado. Se com a boca você confessa para arrependimento e para salvação, vamos confessar. Vamos. Ela falou: vamos, eu sou Jesus. Ela: Senhor Jesus, por favor, muda minha história, muda minha vida, Eu quero fazer o meu nome hoje ser verdade na minha vida. Renata, nascida de novo, no nome de Jesus, amém. Agora você percebe, hoje ela é nova criatura, está hoje no CTI do INCA. O Senhor pode fazer um milagre. Eu queria chamar a igreja agora para orar. Graças a Deus, o Eric está aí hoje aí atrás, nós oramos por ele semana passada. Graças a Deus, a sua mãe teve uma melhora incrível. E a gente não pode contar a história por causa do horário, mas o nosso Deus é Jeová Rafa, o Deus que faz. Deus pode curar. Ontem eu liguei para Rafa falou: olha, a situação é difícil, pastor, mas eu acredito no milagre. Eu falei: eu também. Não é hora de baixar a guarda. Mas o mais bonito de tudo é ver que o Senhor faz o que Ele quer. Ele vai ao nosso encontro, e depois que Ele vai ao nosso encontro, Ele usa o nosso jeito, as nossas lentes, as nossas formas para nos comunicar, para se comunicar com a gente. Essa é a questão. Aí vem a pergunta: e com você? E com você? Qual é a linguagem que Cristo utiliza e você tem simplesmente teimado em não dar ouvidos? Deus fala, Deus usa, Deus fala, e você continua apático porque a sua história te culpa, porque a sua vida te culpa, a sua família te culpa, você se culpa. Hoje para. Cristo está na praia falando: ei, tô aqui, cara, abra o seu coração. Então o que esse texto me fala? Esse texto me fala que Jesus vem ao meu encontro. E o que esse texto me fala? Esse texto fala que Ele fala comigo de um jeito que eu consigo entender. Mas mais do que isso, atenção, que é muito bonita a história, é muito legal. Jesus fala comigo de forma íntima. É exatamente isso. Ele fala comigo coisas que devem ser faladas só comigo. Experiências particulares minhas. Deus não expõe a gente. Deus trata a gente. Deus direciona, Deus leva para as nossas salas escuras, e Ele vai com a gente para as nossas salas escuras, e lá nós saímos comissionados, transformados, mudados, com ministério restituído, com família restituída, mas as salas escuras estão no processo. Ele fala comigo coisas que devem ser faladas só comigo, experiências particulares minhas, lembra? Todo mundo celebrando o Cristo ressurreto, é bacana. Pedro lá junto com a galera, Jesus lá comendo um peixinho, top. Daqui a pouco Jesus chega e fala: Pedro. Aí vai Pedro. Aí Pedro chega e fala assim: o que você quer? Pedro lembrava o que tinha acontecido, das negações, das 3. Você me ama, Pedro? Eu te amo.
E falou isso 3 vezes. Você me ama, Pedro, eu te amo. Você me ama, Pedro, eu te amo. Por que 3 vezes? A gente sabe muito bem, é a conclusão mais óbvia do mundo. São 3 vezes que Pedro negou, e são 3 oportunidades que Cristo agora está dando para afirmar e restaurar Pedro. Isso é incrível. Isso significa que Jesus veio ao nosso encontro, fala conosco de forma que a gente entenda, e fala conosco de forma íntima, particular, pessoal. Aí Pedro tenta mudar de assunto e pergunta, sabe sobre quem? Sobre João. Porque o negócio começou a pegar para ele. Ele pergunta, mas Jesus corta na lata e fala assim, ei, João não importa. O que importa agora, de verdade, é o que eu tenho para tratar com você. É com você. Não tem a ver com João. Pedro e Jesus indo embora, e João acompanhando e falou assim, vem cá, não é só comigo? E Pedro aqui... Jesus chega e fala assim, você está entendendo, o que eu tenho com João é com João. O que eu tenho com você é com você. É a mesma coisa que Cristo fez com João. Ele fala para você hoje, para de perguntar sobre João, meu querido. Para de perguntar do outro, para de mudar de assunto. Jesus hoje quer acessar o íntimo da sua crise. Jesus hoje quer acessar o íntimo daquilo que te possibilita de vê-lo. Esse é o ponto central, a sua crise. Não terceirize a sua crise. Não terceirize, não chame de João aquilo que é para Pedro. Ei, Pedro, quantos Joões são as desculpas de um encontro íntimo que você pode ter com Deus, mas e o João? E o João, dane-se o João. Hoje Deus quer falar com Pedro. Hoje Jesus quer ir no detalhe para te curar. Jesus quer ir no particular. Jesus quer fazer algo sob medida para você. Jesus quer curar os seus conflitos emocionais. É isso, Pedro. Você me ama? Quando as nossas emoções estão descompassadas com a realidade, Cristo aparece e a gente não consegue ver. 3 vezes no caso de Pedro. Mas a dor da traição, o erro, fez com que ele não conseguisse, inclusive, perceber o Cristo ressuscitado. O Cristo, para Pedro, apesar de ressurreto na sua frente, ainda era morto. Porque a pescaria, sua história, era mais importante do que o próprio Cristo ressurreto falou. Da mesma forma como eu fui enviado, eu te envio, Pedro, por que você voltou a pescar? Jesus quer curar as suas emoções, os seus conflitos emocionais. Mas pastor, racionalmente eu entendi isso tudo. Racionalmente eu sei, na minha cabeça eu sei, mas eu não consigo sentir. E eu sei que Jesus me perdoou, mas eu não consigo experimentar o perdão. Sabe, eu sei que o sangue de Jesus me lavou, mas eu não me sinto limpo. Mas Jesus é tão generoso, que cuida das nossas emoções feridas. Ele entra nos quartos escuros com a gente, que a gente nem sequer consegue entrar e não quer entrar. É exatamente isso. É bonito de ver como se desenrolou a história. E é até engraçado. Marcos capítulo 16, versículo 7. As mulheres voltaram com a resposta de que Cristo tinha ressuscitado e entraram na sala onde os discípulos estavam e falaram, ele ressuscitou, e ele tem uma mensagem para vocês. Eles esperam todos vocês discípulos e Pedro na praia. Agora que coisa engraçada, porque Pedro, inclusive aqui vem uma dica, por diversas vezes nós entendemos um fato e nós fantasiamos ou estabelecemos novos discursos em relação à história, porque Pedro podia ter falado assim, poxa, mas os discípulos e Pedro já falava assim, na cabeça dele, o mestre já não tem mais como discípulo, porque chamou os discípulos, chamou Pedro de separado, porque, ou seja, ele tá bolado comigo. Ou Pedro poderia simplesmente ter falado assim, não, ele tem um encontro para mim especial, porque ele sabe que eu pisei na bola com ele. Por diversas vezes, você deixa o seu coração se contaminar com discursos que não são verdadeiros, só porque você sentiu o ambiente, porque o seu coração já está contaminado, você pega uma versão da história que não é verdadeira. No nome de Jesus, para de perder Cristo no caminho. Daí acontece algo incrível, porque as mulheres falaram, olha só, os discípulos, vocês estão sendo convidados para ir para a praia, e Pedro, você imagina como Pedro vai para a praia. Meu irmão, não estava legal não, cheio de vergonha, cheio de medo. Aí acontece a pesca, eu
mestre, e tal, não sei o que, e tal, e tudo mais, oh, que legal, legal, vamos comer. E Pedro tá assim, pô, cara, esqueceu, tá tranquilo, já estamos celebrando aqui, ressurreição, tudo legal, tudo bacana. Ele ressuscitou, pô, tomara que ele não lembre, não lembrou não, daqui a pouco tá ali, Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, bateu um papinho de padeiro ali contigo, tipo aquelas DR, sabe? Que geralmente a gente tem com as nossas esposas meia-noite, assim, naquele momento. Bacana. Não, foi na luz do dia. Chegou. Pss. Aí Pedro foi, né? E aqui acontece algo tão lindo. Que acontece um jogo de palavras. Eu já até preguei sobre isso. Jesus diz para Pedro assim, Pedro, você me ama de maneira perfeita? Você me ágape? Aí Pedro falou assim, eu só te amo de maneira imperfeita. Eu sou filéu. E Pedro pergunta de novo, Jesus pergunta de novo, você me ágape? Aí Pedro fala assim, se quiser pode botar em dó, negão, ficou um pouco baixo no primeiro culto, obrigado. E Pedro chegou para Jesus, e Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, você me ágape? Eu só te filéu. E na terceira vez, Jesus perguntou assim, você me ama de forma imperfeita, Pedro? E Pedro falou assim, Senhor, tu sabes que eu te amo de maneira imperfeita. E Jesus falou, ai que bom. Jesus disse assim, então, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus rebanhos, pastoreia as minhas ovelhas, eu confio em você, eu tenho sonhos para você. Ei Pedro, o fato de você só me amar de maneira imperfeita, eu já sabia, mas era você quem não sabia, você é vaso de barro, sim, eu já sabia, mas você se achava vaso de porcelana, bonitão, porque quando eu falei que olha só, eu vou morrer, você falou assim, eu não vou te negar nunca. Pedro, vaso de porcelana. Enquanto você, Pedrão, não entender que você é vaso de barro, você é igual o João que diz que é amado, não sei, por causa do recalque, ou você é igual o cara o Judas que roubou, e o Judas que traiu, você fez a mesma coisa. Meu querido Pedro, enquanto a gente não se observar como vaso de barro, a gente não vai poder ser usado por Deus. Exatamente isso. E você achando que é vaso de base de porcelana, não. E o pior é que alguém diz para você que Deus só vai usar vaso bonito e vaso de porcelana. Isso é uma grande mentira. Para você ser usado por Deus, você tem que ser santo. Lógico que você precisa ser santo, mas vamos entender santificação em Deus. Santificação em Deus não é acertar o alvo toda hora, porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso, ou seja, temos pecado. Santificação no Senhor tem a ver com quebrantamento, pois Deus não rejeita o coração quebrantado. Por diversas vezes nós entendemos que Deus só vai usar gente top, plus, master. Eu olho e falo assim, meu Deus, por que o Senhor me usa? Daí Deus fala pra mim assim, você quer que eu use quem? Só tem você pra usar, cara. Mas não, você é igual os outros, tudo farinha do mesmo saco, tudo não vale nada. Mas só que daí o apóstolo Paulo nos entrega algo tão bonito. Ele diz que nós temos esse tesouro dentro de nós, que é o evangelho que só habita em vasos de barro. Como a Priscila leu hoje, entenda o negócio, a excelência do poder de Deus é dele, não é nossa. No mundo só tem vaso de barro, mas não é isso que é definitivo. O que é definitivo é quem é por nós, e quem é por nós é o sangue de Jesus. Não te veio eu, esforça-te, tem de bom ânimo, olhe para frente, eu em ti te faço mais que vencedor. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Ele opera em nós o querer, ele opera em nós o efetuar. Vaso de porcelana, enquanto você é ágape, você não pode ser usado. Hoje o Senhor te chama a ser filéu. Quem você é? Farinha do mesmo saco, tudo pilantra, picareta. Mas somos pilantras e picaretas que nos quebrantamos na cruz do Cordeiro, sabendo que o que dá valor ao vaso não é do que ele é feito, mas o que está nele. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! E aí eu leio isso e falo, ele vem ao meu encontro. E aí eu leio o texto e falo, ele fala comigo numa língua que eu entendo, e até eu entender, porque os meus códigos são
supervalorizados pelo Mestre. Ele se fez carne e entrou na nossa cosmovisão e dá o jeito dele da gente entender o que a gente pode perceber, que a gente não consegue perceber. E aí eu leio isso e ele fala comigo coisas que são minhas e particulares e que revelam a minha culpa e os meus atos falhos, mas diz que ainda assim confia em mim. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. E hoje ele fala o seu nome. Petra, Priscila, vem cá. E a Priscila estende a mão para o mestre. E o mestre fala para ela hoje assim: e aí, vamos entrar naquele quarto escuro? Você está preparado? Tem muita gente que fala que não. Tem muita gente que fala assim: mas mestre, eu não estou preparado. Eu não estou preparado para lidar com a minha história. Eu não estou preparado para lidar com os meus problemas. Eu não estou preparado para lidar com as falsas narrativas que eu já introjetei como verdade. Mas Cristo fala assim: enquanto você não se entender como filéu, não tem como eu te comissionar e dar vitória para você. Vamos? E a gente entra. E lá dentro, o Senhor fala para a gente que não existe quarto escuro que não seja cura, desde que ele não esteja dentro do quarto. O Senhor te chama não é para entrar sozinho nesse quarto escuro hoje. Ele te chama para entrar pela autoridade do nome do Senhor. A pergunta é: vamos entrar nesse quarto escuro? Mas Jesus te fala assim: não se preocupe, você pode entrar, não me importa a sua história. Eu só quero ouvir um eu te amo de você. Pedro, você me ama, mas não importa nem o que late do seu amor. Eu quero entender só a sua intenção. É filéu, é vaso de barro, não importa. Mas a única coisa que eu quero escutar de você é: eu te amo da forma imperfeita, mas eu te amo. Por favor, me muda. Isso é suficiente para a sua cura. Isso é suficiente para a sua salvação. Isso é suficiente para Ele te fazer voltar a sonhar. Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Sonho. E ele volta a sonhar. Sonho. Eu não sei de onde você veio, que quartos escuros você tem medo de entrar, que dúvidas você carrega, que angústias você tem, o que a história fez contigo, o que os pais fez contigo, o que o teu casamento fez contigo. Eu não sei, mas eu te encorajo hoje a orar de uma forma muito sincera. Eu te encorajo hoje a orar diante de Deus e dizer assim: Jesus, eu não estou conseguindo te enxergar, Deus, mas por favor fala comigo. Eu te perdi numa quebrada da vida, mas fala comigo. Eu quero te escutar. Fala de novo. Abre os meus ouvidos, abre os meus olhos. Eu quero te ver. Eu te encorajo a orar e diga para Ele assim: Jesus, eu tenho um quarto escuro que eu estou fugindo dele, mas eu estou entendendo que o Senhor quer entrar comigo nesse quarto. Então, está aqui a minha mão. Vamos, meu filho. Vamos. O Cristo só quer escutar o vamos de você. Estende a sua mão. Vá para o lugar do seu confronto, mas não tenha medo. Não tenha medo, porque nesse lugar o Cristo está com você, e escutando a sua oração, que a gente nem sabe fazer, que é o que a Bíblia fala, é ou não é? A gente não sabe orar, então Cristo intercede pela gente. Ele quer só a intenção. Balbucia alguma coisa, a partir daí Ele fala: então, para você eu continuo sonhando. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Há sonho para aqueles que entram em quartos escuros e estão prontos para serem cuidados pelo Senhor. O Senhor quer falar contigo, quer mudar a sua história, quer fazer de volta sonhos parecerem mais uma vez aflorados. Então vamos nessa. Diga ao Senhor: eu quero escutar a voz. Talvez a sua oração tenha que ser assim: Jesus, eu achei que eu tinha chegado no meu limite e que não havia possibilidade de o Senhor me usar de novo, mas eu quero voltar a cuidar das suas ovelhas. Eu já tinha desistido disso, sabe por quê? Porque eu não confio em mim. Mas hoje eu descobri que apesar de eu não confiar, o Senhor ainda continua confiando em mim.
O Senhor ainda continua confiando em mim. Então hoje eu falo para o Senhor: eu estou disponível. Eu estou disponível. Eu quero ser mais uma vez entregue a Ti. Eu quero mais uma vez dizer sim ao Senhor. Mas hoje eu confesso, Pai, eu estou surpreso que o Senhor ainda não desistiu de mim, porque eu mesmo já desisti. A praia, o ambiente propício, o lugar certo, o clima certo, a atmosfera certa, o lugar onde Pedro foi chamado, o lugar onde Pedro foi comissionado, o lugar onde Cristo falou com ele pela primeira vez, depois daquela história em que Cristo foi perdido nas esquinas da vida, nas quebradas da vida de Pedro, em que o Cristo ressurreto apareceu, mas nada fez sentido para Pedro. Lá, no mesmo lugar, como se um filme fosse acelerando e ele parasse no mesmo ambiente. Aqui o ambiente, a praia está, o barco está de longe. Pegaram alguma coisa? Eu já escutei essa história. Joga a rede para o outro lado. Eu já escutei essa história. Mas ele estava cego, ele não percebeu. Daqui a pouco o Pedro, o João, seu amigo, falou assim: é o mestre. E aí o amigo falou: é o mestre. E o coração pegou fogo. Eu me lembro de um filme, não sei se vocês viram, um Clique. Vocês viram um Clique? Do Adam Sandler? Muito legal, né? O Adam Sandler fazia filme bom, hoje também tá esquisito. Mas o Clique é muito interessante. É um empresário que quer fazer a vida dar sucesso. E o sucesso da vida faz com que ele atropele família, atropele amigos, atropele tudo. Aí ele descobre que ele tem que comprar um controle remoto para casa. Ele chega lá e ele chega numa loja chamada Bed Bath & Beyond, que é uma loja de artigos de casa. Aí ele deita numa cama e lá aparece uma pessoa chamada Morty, de morte, e ele oferece um controle que faz com que ele possa acelerar a vida, trazer a vida para trás e tudo mais. Só que tudo que ele acelera, ele não pode viver de novo. Então ele ia fazer lá com o cachorrinho, lá fazer o cocô com o cachorrinho. Quando chega no cachorrinho lá no cocô, ele tem que acelerar aquilo ali, porque ele não quer participar daquilo ali. Mas aí ele vai começando a perder a história. Ele perde o crescimento dos seus filhos, ele perde a sua família e tudo mais. E no final, quando ele está perdendo a vida, ele é colocado de novo no mesmo lugar. E ele deita naquela cama do Bed Bath & Beyond, e aparece o Morty de novo. Ele fala assim: eu não quero esse controle. E o Morty fala assim para ele: então tá bom, eu vou te dar uma nova oportunidade. Ele joga o controle fora. Pois bem, hoje nós não estamos diante de um Morty com o nosso controle. A gente está diante do Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele fala para você: sabe aquela praia que você teve um dia? Sabe o caminho que você se perdeu na história? Eu te trago para o mesmo lugar, para o mesmo momento, para a mesma situação. E eu falo para você hoje: me dá o teu controle de novo. E tira o controle da tua vida das suas mãos e passa para mim. Ei, eu quero jogar fora ele. Eu quero falar para você: se você me ama, é momento de voltar a sonhar com o que eu tenho para você. Se você me ama, é momento de você ir atrás novamente do que eu tenho, porque eu continuo sonhando contigo. Eu continuo sonhando contigo. Talvez um lugar como esse, um dia Cristo te chamou. Talvez um lugar como esse, um dia Cristo se tocou. E hoje Ele prepara a sua atmosfera, o seu momento, para dizer mais uma vez: dá o controle. Que a morte se transforme em vida, que a desesperança se transforme em sonhos. Sim, o Senhor pede uma coisa: ei, filho meu, dá-me o seu coração, dá-me o seu coração. Cante ao Senhor. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Cante, abra sua boca e cante. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Não há. Jesus, eu preciso. Cure, Senhor. E creio que Tu és a cura. Creio que és tudo
Talvez você está aqui hoje, o Senhor te trouxe aqui para te dar uma nova oportunidade de vida com Ele. Se você quer começar uma vida nova com Cristo, eu já estou acabando, ore assim comigo. Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, sou carente da sua graça. Senhor Jesus, muda o meu coração. Senhor Jesus, me ajuda a te enxergar. Muda a minha história. Entra na minha vida hoje, Senhor. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixa. Se você orou comigo, levanta a sua mão lá no alto. Bem no alto, bem no alto. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Deus abençoe, eu estou vendo você. Deus te abençoe, minha querida, eu estou vendo você. Mais alguém aqui hoje dizendo: eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero começar uma vida nova com Ele. Deus abençoe, meu querido, eu estou vendo você. Se existe alguém aqui hoje que quer voltar para os caminhos do Senhor, você que está querendo voltar para os caminhos do Senhor hoje, levanta a sua mão lá em cima dizendo: eu quero voltar. A praia está posta, a praia está posta. Mais uma vez Ele te traz aonde Ele terminou a sua vida, o teu relacionamento com Ele, e Ele está dizendo: volta. Tem alguém aqui? Levante a sua mão onde você estiver, dizendo: eu quero voltar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Todos que levantaram a sua mão, agora botem a sua mão bem lá no alto, bem lá no alto, isso, bem lá no alto. Eu te peço, isso, exatamente. Nós temos um rapaz aqui, ó, temos um rapaz aqui, isso, bote a mão lá no alto, para alguém chegar aí junto com você e orar com você agora. Esse é o objetivo, esse é o objetivo. Aleluia, glória a Deus. Se você não tem alguém ainda orando com você, fique com a sua mão ainda no alto, ela vai chegar aí. No nome de Jesus, vamos orar agora por esse povo. Senhor Jesus, eu te entrego cada vida aqui, Senhor, que hoje se entrega a Ti. Eu te entrego cada vida aqui hoje, que diz que quer uma vida nova contigo. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor se manifeste a ela. Senhor, no nome de Jesus, entra em cada vida, em cada coração, completa cada história, Senhor. Se existe algum vazio, algum lugar tenebroso, algum quarto escuro, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor, que é a luz do mundo, traga luz a cada um aqui representado hoje. E nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos como igreja a consolidar esse povo nos teus caminhos. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a sermos a voz de Deus que está faltando na vida desse povo. E eu te peço para todos que estamos aqui hoje, que temos perdido, Senhor, nas quebradas da vida, eu te peço, Senhor, que teu Espírito possa adentrar em cada coração agora, e, Senhor, nos faça ver, nos liberte das nossas cegueiras, Senhor. Mostra-nos, Senhor, aonde o Senhor está agindo sempre e nunca percebemos, Senhor. Nos cura, Senhor, das nossas cegueiras, nos cura daquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Tu és a cura. Vamos todos ficar em pé, vamos todos ficar em pé. És tudo para mim, és tudo para nós, Deus. E creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Não há. Jesus, eu preciso de... Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz, a visão que nos falta, o amor, o carinho, o cuidado. Nos dá uma semana abençoada, Senhor. Nós te amamos e nós declaramos isso. Nós chamamos e oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém. Ótima semana, meu querido. Vamos sair cantando, vamos dizer que nada é impossível, vai. Nada é impossível.